Que comecem os jogos. Que comecem os jogos na CBF com a eleição marcada para o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Você sabe, o Edinaldo caiu. Caiu mesmo? Quem vai ser o novo presidente da CBF? Você confere tudo aqui, a minha opinião sobre isso, a partir de agora, aqui no canal Fala Pedro Reis. Antes, se inscreve aqui no canal, cara, não custa nada, me ajude a crescer e chegar a mais pessoas. É só apertar esse botãozinho aqui embaixo. Também não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e comentar também a sua opinião sobre o que você está achando dessa crise sem fim na Confederação Brasileira de Futebol. Então bora lá, bora falar sobre o que interessa, bora falar sobre as eleições da CBF. Hoje, o interventor Fernando Sarney, filho do ex-presidente da República José Sarney, que é um dos vice-presidentes da CBF, anunciou que a eleição vai acontecer no dia 25 de maio, um domingo, e coincidentemente a véspera da chegada do Ancelotti ao Brasil para assumir a seleção brasileira. As eleições estão marcadas e que os jogos comecem para os novos candidatos, possíveis candidatos para a presidência da CBF. Com essa eleição marcada para o quadriênio, então vai ser 2026, 7, 8 até 2029, possivelmente o novo presidente da CBF. Eu falo possivelmente porque até domingo, dia 25, muita coisa pode acontecer nos trâmites, nos tribunais, nas justiças do Rio de Janeiro, no STF, enfim, muita coisa pode rolar. O que a gente já sabe, o presidente da Federação de Roraima de Futebol, o nosso queridíssimo, vou pegar o nome dele aqui porque é bem confuso, Samir Chaldi. Ele é filho do Zeca Chaldi, o atual presidente lá da Federação Roraimense de Futebol. Ele é médico, tem 41 anos e já praticamente toma conta da Confederação da Federação Roraimense de Futebol, melhor dizendo, já que o pai dele tem 80 anos e está afastado do cargo, então é ele quem participa das reuniões na CBF e tudo mais. Hoje, um manifesto com 18 federações estaduais, 19 federações estaduais, não declararam apoio a essa candidatura do presidente eleito da Federação de Roraima, mas se discute a possibilidade de que ele seja o candidato desse bloco. Então, das 27 federações estaduais, teoricamente 19 estão discutindo uma candidatura única e é do Samir. O que a gente já sabe, ele é o primeiro discurso, a primeira declaração dele como um possível candidato é que ele quer uma renovação dentro da CBF, uma mudança de paradigma, de parâmetros dentro da CBF. O que eu acho difícil, mas é isso que ele está discursando no momento. Para se eleger ainda é da mesma forma, para conseguir ser eleito segue daquele mesmo rito. São 8 federações e apoio de 4 clubes das séries A e B para fazer o rito eleitoral dentro da CBF é necessário esse tipo de apoio. Vou só confirmar aqui. Tarará, tarará. É isso. Outro possível candidato, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, também já declarou em determinados momentos, em determinadas situações, que ele quer um dia presidir a CBF. E é o nome mais forte até aqui dessas possíveis eleições. O Reinaldo não assinou esse manifesto das 19 federações. A Federação Paulista, assim como outras 8, está entre as 8 que não assinaram. Então, não se manifestou em nenhum momento até agora sobre uma possível candidatura e nem mesmo sobre apoio a esse bloco. É um cara muito forte, de muito nome e que, a gente precisa ser honesto, faz o trabalho bem feito dentro da Federação Paulista. É inegável que o Reinaldo Carneiro Bastos
dentro das federações de futebol e dentro das possibilidades dos limites que as federações de futebol têm para organizar no futebol nacional, o Reinaldo é disparado, e a Federação Paulista é disparada a melhor. Tem mais faturamento, tem o melhor campeonato, tem o melhor rendimento aos clubes também, premiações, direitos de transmissões. E a envelopagem do Campeonato Paulista e da Federação Paulista, eu não falo isso nem só da divisão principal, eu falo muito pelo que eu acompanho aqui no interior do estado, sobre as divisões menores, sobre as categorias de base, a envelopagem é muito bem feita. Então, se vende um campeonato muito bem feito pela Federação Paulista de Futebol. Um outro possível candidato, já a informação do Paulo Vinícius Coelho, PVC, ele disse que o Ronaldo não vai entrar nessa disputa e está fora dos possíveis candidatos. Até aqui, então, que a gente já sabe, o Samir Chaldi, presidente eleito da Federação de Roraima de Futebol, e possivelmente Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, vão disputar esse pleito para ver quem vai ser o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. O que eu penso? O Samir é um desconhecido, mas que tem apoio político. E isso dentro da CBF é importantíssimo. Se ele tem apoio das 19 federações de menor importância, é porque, dentro desse acordo político, tem de certa forma uma contrapartida muito grande para esses presidentes de federações. Não que eu esteja levantando algum tipo de suspeita, é só o modus operandi do futebol brasileiro é esse. É sempre em contrapartida, é sempre o toma lá da cá. Então, se esse cara tem apoio de 18 federações mais a dele, é bem possível que isso já foi conversado, já foi alinhado, já foi debatido, de que algumas benfeitorias para essas federações vai acontecer. Porque ali, cara, na CBF e nas federações de futebol, ninguém dá ponto sem nó. Se vai ser bom para o futebol brasileiro, eu não sei. Qual a importância do futebol de Roraima, com todo respeito, no âmbito nacional? Qual a importância de um presidente de 41 anos? Qual o tamanho que ele chega para ser presidente de uma CBF em um ciclo completamente bagunçado, para assumir uma gestão completamente viciosa, né? Uma gestão completamente arranhada? Qual o tamanho e a moral que esse cara chega para comandar a CBF? Será que esse cara também já não é parte de algum acordo que o próprio Edinaldo Rodrigues já está costurando para que ele não perca o poder que ele tem lá dentro? É uma possibilidade. A gente tem que pensar nisso, porque é muito cedo. Ontem, no fim do dia, por volta das 5 horas, sai a destituição do Edinaldo e hoje já 19 federações abandonaram o Edinaldo. Então, assim, ou eles sabiam de alguma coisa, ou o Edinaldo já está costurando algum apoio ali. O Edinaldo entrou, eu vou falar disso depois. Sobre o Reinaldo Carneiro Bastos, já disse para mim o melhor presidente de federação que a gente tem no nosso futebol. E por mais que seja um cargo, ser um cartola nato, né, que é isso que o Reinaldo é, ele é um cara que ele popularizou o futebol paulista, profissionalizou na medida do possível o futebol paulista e mais do que isso, ele trouxe investimento para o futebol paulista. O campeonato estadual, os campeonatos estaduais hoje, eu acho que ainda existem pela força que o Paulistão tem. E isso se deve muito ao Reinaldo, né? É um fato. Ele é um cara que aparenta ser muito receptivo com os clubes. Isso é um ponto positivo para ele ganhar apoio dos clubes, porque nessa dividida os clubes podem ser o voto de Minerva, mesmo com menos peso, mas eles podem decidir porque está dividida a situação.
Ele é um cara que durante todo o período que ele esteve como presidente da Federação Paulista de Futebol, recebeu presidentes de clubes do interior, recebeu presidentes dos clubes de Bezinha, que é a última divisão do estado, a quinta, até presidentes dos grandes clubes. É um cara que, muito possivelmente, dentro das negociações ali com os clubes que ele possa estar fazendo já, ele vai dar autonomia aos clubes. Não que ele tenha dado isso aqui no futebol paulista, mas eu acho que ele entende o futebol como um negócio muito mais rentável do que como uma instituição, como algo para poder próprio ou como algo político. Ele sabe, ele já entendeu esse processo dentro da Federação Paulista, que ele tem uma importância muito grande, sendo só um presidente de federação. Então acho que esse é um ponto importante para a candidatura do Reinaldo, e dos que tem possíveis entre esses dois, para mim seria a melhor escolha. Outra coisa muito legal que o Reinaldo faz, a questão de comunicação, que é um problema gigantesco que a CBF tem, mas a questão de comunicação, de transmissão de jogos é muito bem negociado. A primeira divisão do Campeonato Paulista teve a maior audiência do futebol estadual do Rio de Janeiro esse ano. A final do Paulistão bateu 30 e tantos pontos no Ibope, na Record, não era nem na Globo, na Record, na final entre Corinthians e Palmeiras. Então isso mostra a força da Federação Paulista e mostra a força do campeonato que ela organiza. Sem contar que no futebol paulista os clubes recebem uns grandes 40 milhões de reais para jogar. Há uma disputa pela transmissão, ao contrário do que acontece nos outros estaduais, em que os grandes veículos de imprensa, todos eles correram dessa disputa. Ninguém quer assumir as transmissões de estaduais. No Campeonato Paulista é diferente. Existe uma briga mesmo para se transmitir o Campeonato Paulista. Esse ano a transmissão foi pela Record na TV aberta, pelo YouTube, pelo UOL, pelo pay-per-view do UOL, pelo Zapping e pelo HBO Max. 5 veículos transmitiram o Campeonato Paulista. E o acordo, muita gente ligada ao marketing esportivo já afirmou que o acordo que ele fez pro Campeonato Paulista é muito mais bem elaborado do que os acordos feitos pelo Campeonato Brasileiro. Da Série A. O da Série B foi ao atropelo, a Série C foi um atropelo, a Série D nem acordo teve. E aí entra outro fator, que a comunicação da Federação Paulista é muito, muito boa. Eu já prestei serviços para uma empresa que presta serviços para a Federação Paulista algumas vezes. E assim, o nível de exigência é alto, o nível de qualidade, a cobrança para que a qualidade dessas transmissões é alta, tem uma qualidade alta. Sem contar também que dá um acesso aos torcedores de clubes menores muito grande, transmitindo no canal do Paulistão, que é um canal aberto no YouTube. Todos os jogos da Federação Paulista, todos os jogos profissionais do Paulistão são transmitidos de graça pela própria Federação Paulista. Isso é muito legal mesmo. Para o Campeonato Brasileiro da Série D seria maravilhoso uma estrutura dessa maneira como é feito no Campeonato Paulista. É óbvio que questão logística seria muito mais complicado e tal, mas a ideia é muito boa. Então, para o futebol brasileiro, ter o Reinaldo, entre esses dois, ter o Reinaldo seria o ideal. E se é que a gente pode dizer, eu torço para que o Reinaldo entre mesmo como um candidato e que ganhe. Não estou falando que vai ser as mil maravilhas, que vai ser o melhor candidato de todos, que vai ser a melhor escolha e isso e aquilo. Não. É sempre com o pé atrás para a cartolagem no futebol. Eu sempre terei esse pé atrás quanto a cartolas. Mas a gente precisa entender que o momento pede uma renovação, pelo menos na envelopagem do futebol brasileiro, que está com a imagem
extremamente arranhada. O Edinaldo Rodrigues entrou com um recurso no STF solicitando anulação dessa intervenção, solicitando para que ele reassuma o cargo de presidente da CBF. A gente sabe das ligações que o Reinaldo tem com o Gilmar Mendes, o ministro do STF. Sabe-se também que esse elo está se rompendo e a gente precisa entender qual vai ser o passo político para a escolha do próximo presidente da CBF. O Gilmar Mendes vai apoiar um dos dois candidatos, já que ele tem interesses gigantes em cima do controle da CBF. A gente não pode esquecer que o IDP, que organiza o CBF Academy, é do filho do Gilmar Mendes. Então, o Gilmar Mendes tem muito interesse na CBF. Judicialmente, vai se valer a decisão do TJ do Rio de Janeiro? E tem algumas outras figuras que correm por fora aí desses dois favoritos. O Sveiter, que ele mesmo da família Sveiter do STJD e tal, que você deve saber quem que é, um dos vice-presidentes da CBF. E ele articula uma grande chapa, pode ser que seja ele. E até com o apoio do Sarney, que é outra informação que o PVC deu hoje à tarde, que pode ser ele. Que ele pode continuar no cargo, ser um candidato forte. E já está se colocando ali entre o Reinaldo e o Samir, e já está se colocando acordos na mesa para que ele seja eleito. Para mim, o Reinaldo é a melhor opção. E se tiver que torcer por alguém, eu não quero torcer para cartola nenhum, mas acho que ficou claro que entre o Reinaldo e todos esses que eu citei, o Reinaldo vai ser sempre a melhor escolha. Valeu? Chegou até aqui, cara, dá o like, curte o vídeo aí e se inscreve. Abraço.